Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre uma das maiores ditaduras que existe no mundo. Chama-se Coreia do Norte. Então, esse aqui era um ditador que morreu e esse aqui também. Então, eu vou contar a história para vocês desses dois ditadores, né, que oprimem os cristãos, oprimem o povo da Coreia do Norte. Bem, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui, ele foi o avô do Kim Jong-un, atual, né, atual ditador da Coreia. Então, vou falar um pouco deles para vocês. Bem, o nome dele chama-se Kim, olha só o nome dele. O nome dele é Kim Il-sung, tá? Ele foi o primeiro ditador da Coreia do Norte. Bem, na década de 40, ele assumiu o poder na Coreia do Norte. Ele foi guerrilheiro, ele foi adepto do Partido Comunista Soviético. Então, ele lutou várias vezes pela liberdade da Coreia, né, na mão dos japoneses, que quem colonizava a Coreia do Norte eram os japoneses. Então, ele lutava porque ele queria uma liberdade, entre aspas, né? Porque quando ele assumiu um ditador. Então, quando foi na década de 40, ele teve todo o respeito da União Soviética, que era comunista, por mostrar sua bravura, sua luta pelas liberdades, né, que ele falava, e colocou ele para ser ali um dos dirigentes da Coreia do Norte junto. Ele consolidou o seu poder, né, através da repressão, começou a reprimir os militares que não compactavam com os planos dele de fixar o poder, não sair mais do poder, né, e começou a reprimir as pessoas. Foram criados vários campos de concentrações que existem até hoje, inclusive eu vou falar sobre isso, esses campos de concentração. E aquelas pessoas que não se dobravam diante dele iam para lá, né? Então ele que deu origem ao culto em prol dele mesmo. Como ele temia que ele sofresse um golpe e saísse do poder, ele mesmo fez o culto a ele. O que ele começou a fazer? A doutrinação, toda a teoria comunista que ele aprendeu na União Soviética, ele começou a adaptar essa teoria na Coreia do Norte. Então ele começou uma doutrinação maciça nas escolas, todas as crianças até hoje, elas têm que ser doutrinadas pelas ideologias comunistas. O culto a ele era tido como se fosse um deus, né? E ele começou a intensificar, né? Começou a reprimir qualquer tipo de religião, não pode ter religião. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, a repressão dos evangélicos, dos cristãos na Coreia do Norte. Vou falar mais sobre isso, né? E ele começou a consolidar o poder, deu algumas terras para agradar o povo, para ter maior poder. Começou a dar algumas terras para as pessoas cultivarem, né? E ali ele começou a criar um círculo em volta dele de domínio, né? E todos aqueles que eram contra eles eram presos e eliminados. Então, muitas dessas pessoas que iam para esses campos, que eles falam de socialização, que na verdade é um campo de concentração, muitos dali não saíam vivos. Primeira coisa que eles padeciam, entre vários depoimentos e relatos que eu já vi, já li, era desnutrição. As pessoas morriam desnutridas, com doenças. Então, ele começou a ficar cada dia mais forte. E ele, todos os livros, todas as coisas, começou a criar esse monumento aí, ó, vários monumentos em prol dele, da ditadura comunista. Então é isso que eu sempre falo. Glorifica a Deus pela liberdade que nós brasileiros ainda temos hoje, porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade econômica, não tem liberdade religiosa. Lá, as pessoas dependem do que o governo dá, né? E já vários relatos que eu já li sobre um desses relatos de um que fugiu de lá, de uma pessoa que fugiu de lá, um homem, e foi embora para a Coreia do Sul, conseguiu fugir, que ele foi preso, foi para o campo de concentração, porque ele conseguiu apanhar umas pinhas e estava vendendo. E quando a polícia comunista dele, né, pegou, prendeu ele, passou seis
6 anos na prisão, fora que eles são espancados e torturados. Então é muito triste. Vamos orar pela Coreia do Norte. Deus colocou no meu coração de falar pela Coreia do Norte, falar que sim, o comunismo existe. O comunismo, ele entra de mansinho. Não é mais, hoje em dia, o comunismo não age mais como no tempo dele, né? Mas hoje em dia o comunismo ele entra de uma outra forma, pela doutrinação nas escolas, universidades, pela doutrinação nas igrejas, pela doutrinação na sociedade, a cegueira política. Você não pode deixar de pensar na política. As pessoas, muitas das vezes, elas preferem time de futebol. Aqui no Brasil as pessoas estão viciadas pelo futebol. Mas o que você está fazendo para o seu país desenvolver pela política? Nada. Eu não estou nem aí, tanto faz. Já falaram muito isso para mim. Mas você tem que ver que o comunismo, hoje em dia, ele é tomado de uma forma que as pessoas nem imaginam, né? Tudo que está acontecendo hoje no nosso país, na sociedade, muitas das vezes reflete as teorias marxistas, as teorias gramicistas. Então, esse ditador, ele morreu, né? Ele morreu, o Kim Il-sung, e como ele ficou preocupado, ele disse: a quem eu vou deixar um sucessor? Foi o primeiro comunista que deixou sucessor na história, que foi o seu filho, né? O seu filho foi o seu sucessor na história, que é o Kim Jong-il, né? Kim Jong-il foi o filho daqui que faleceu também, né? Ele faleceu. E agora já está na terceira dinastia Kim, que é o Kim Jong-un, né? Já é o neto dele. Então, lá, infelizmente, o povo de Deus tem sofrido, e nós vamos orar sim pela Coreia, para que Deus venha trazer a salvação e a libertação para aquele povo. Porque assim como o Império Romano se achava que era o maior império da terra, o Império Assírio, né? Vários impérios do homem ruíram, porque não existe Deus maior do que o nosso. Nosso Deus, ele é soberano. Ele tem visto que aquele povo tem sofrido. E eu creio que o nosso Deus vai libertar a Coreia do Norte. Vai fazer alguma coisa pelo povo da Coreia do Norte. Fique com Deus e até o próximo vídeo.